nesta tarde, começando uma série de estudos sobre aprendendo com Jesus. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 28 ao versículo 30. E depois João 6,45. Diz assim a palavra: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda em João 6,45. João 6,45 diz assim a palavra de Deus: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ok? Vou ler mais uma vez. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém? Amém? Por isso que quem segue a Jesus não anda em trevas. Andar em trevas é andar na ignorância, é andar na incredulidade, é andar sem conhecimento. Mas aqueles que seguem a Jesus, que têm aprendido dele, né? Todo aquele que vem a ele e aprende dele, esse o segue. Meus irmãos, a vida é uma constante aprendizagem. Quando nós paramos de aprender, então, isso significa que nós já estamos perto, já está chegando a nossa partida, nós estamos já indo para Deus. Estamos saindo deste mundo para estar na presença de Deus. O que temos aprendido da palavra de Deus e colocado em prática é o que faz a grande diferença. Na nossa caminhada, no nosso andar com o Senhor, a grande diferença é aquilo que nós temos aprendido. Então, alguém disse que nós somos o que comemos. E eu afirmo também nesta noite que nós somos o que aprendemos. Porque aquilo que nós aprendemos, colocamos em prática, vivemos isso, nós transmitimos para outros. As pessoas que se aproximam de nós, elas vão ver que nós temos conhecimento, que nós não somos ignorantes. Glória a Deus por isso. Porque é o que faz a grande diferença, é aquilo que aprendemos. Por quê? Porque isso nos torna um discípulo de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, não é? Jesus disse aos discípulos, aprendei de mim. E o apóstolo Paulo colocou isso em prática em sua vida. Mesmo não tendo convivido com Jesus em vida, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo aprendeu com Jesus. Eu acredito que Mateus, Marcos e João, durante o período em que estiveram com Jesus, eles puderam escrever os acontecimentos. Eles puderam escrever sobre os milagres. Eles escreveram sobre a vida de Jesus, eles escreveram sobre o ministério de Jesus aqui na terra. Então o apóstolo Paulo aproveitou disso. E ele podia ler esses manuscritos e aprender com Jesus. Então, para aprender de Jesus, há alguns passos que nós temos que tomar. Então é isso que nós vamos começar hoje, aprendendo sobre esses passos. O que eu tenho que fazer para aprender de Jesus? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o que é que impede-nos de aprender. Há muitas coisas que impedem as pessoas de aprender.
Alguém disse que todos nós somos inteligentes, né? Os cientistas, os estudiosos dizem que todo ser humano é inteligente. Só que uns têm uma inteligência numa área, outro tem uma inteligência em outra área, e outro tem uma inteligência generalizada. Mas todos são inteligentes. Porém, há pessoas que mesmo sendo inteligentes em certas áreas, ou tendo uma inteligência generalizada, muitas vezes os seus cérebros são bloqueados. Você conversa com aquela pessoa, você vê que ela é inteligente. Mas, por outro lado, você nota que ela tem dificuldade de certa compreensão, de aprendizagem em certas áreas. Então, isso é um problema, muitas vezes, que impede as pessoas de aprender. Não é? Que muitas vezes dificulta a pessoa de aprender. E também uma outra coisa que faz com que as pessoas não aprendam é a falta de concentração. Então, uma criança muito inquieta, que não para um minuto, ela não consegue parar para pensar. Ela não consegue concentrar em nada. A professora está falando e ele está assim como se estivesse no ar, aéreo. E ela faz uma pergunta e ele não vai saber responder, porque realmente não está concentrado naquilo que está aprendendo. E eu gostaria de trazer isso que eu estou falando nesta tarde para o lado espiritual. Que há pessoas que estão anos e anos na igreja, não é? Estão ouvindo a palavra de Deus, a palavra está sendo ensinada, e muitos até têm grupos familiares, escola dominical, e você nota que aquela pessoa parece que não sabe de nada. Você faz uma pergunta da Bíblia simples, muitas vezes aquela pessoa não consegue responder e muito menos viver aquilo que tem sido ensinado. Então há pessoas que têm bloqueios espirituais na mente, há pessoas que têm falta de concentração na mente, né? Falta também disciplina, tem falta de concentração, tem bloqueios, mas também não toma uma posição para dizer assim, eu tenho esse problema e eu vou buscar a Deus, e Deus vai me libertar disto, e eu vou aprender, e eu vou concentrar. Né? Quer dizer, além dos bloqueios, além da falta de concentração, além das dificuldades que tem para aprender, não é uma pessoa assim, diligente para buscar. Se acomoda diante do problema. É como alguém que está doente e põe na cabeça que não vai ao médico. Eu não vou. E o resultado é que termina, a doença vai se intensificando e a pessoa termina morrendo quando podia viver muitos outros anos adiante, se tivesse ido ao médico, se tivesse procurado ajuda. Então, há muita gente assim, que está morrendo espiritualmente, mas não busca a Deus por uma mudança, não sente necessidade de aprender, de crescer mais. E muitas vezes essas pessoas, elas causam muitos problemas pelo fato de não aprender, pelo fato de não entender, pelo fato de não desenvolver, de não amadurecer. Elas são crianças eternas. E por isso, muitas vezes, quando é dado um estudo, uma palavra mais forte, se traz um conhecimento mais forte da palavra de Deus, elas têm uma reação. Elas têm uma reação a isso e muitas vezes elas causam problemas dentro da igreja por não entender aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo trazido para eles. Então, queridos, nós vemos que há coisas que nos impedem de aprender. E Jesus aqui nesse texto, nós vemos que Jesus especifica também aqui duas causas. Né? Nós vamos olhar então para Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Nós vamos descobrir aqui duas causas que impedem muitas vezes as pessoas de aprender, de se aproximar de Jesus e de querer aprender e até mesmo de aprender a palavra de Deus. Então aqui diz, primeiro nós vemos ele fazendo um convite, né? Vinde a mim todos, vinde a mim. Então ele diz, olha, você não fica aí acomodado achando que pelo fato de você estar só assistindo os cultos e não está entendendo, não está aprendendo,
que isso é o suficiente para você. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Não fica só assistindo os cultos, acomodado, mas vinde a mim. Então ele convida essas pessoas a buscarem a ele, né? Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é esta verdade que liberta. Ele veio para trazer libertação aos cativos, aos oprimidos, né? E aqui diz, olha, vinde a mim todos. Ele não diz uma pessoa específica, ele diz, vinde a mim só os africanos, vinde a mim só os brasileiros, vinde a mim só os chineses, vinde a mim pessoa tal. Ele diz todos, não importa de onde você vem, não importa a sua origem, não importa quem você é, se é rico, se é pobre, não importa, todos, vinde a mim, todos, que estáis cansados. Então, primeiro grupo de pessoas que ele convida a vir a ele é aquele que está cansado. O cansaço, irmãos, é um problema muito grande. Há muita gente cansada, né? Muita gente, e o cansaço ele causa desânimo, ele causa preguiça, ele causa sono, né? O cansaço ele causa muitas coisas e há doenças que provocam o cansaço. Né? Fadiga é uma doença que provoca, né? A própria fadiga em si já é um cansaço. Mas Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, a segunda coisa, e oprimidos, e eu vos aliviarei. A outra coisa também que o cansaço causa é inércia, indiferentismo, preguiça, né? Quando a gente está cansado, a gente só quer deitar, não é, Celeste? A gente só quer deitar, a gente só quer dormir, a gente só quer descansar. Mas há pessoas que vivem cansadas espiritualmente. Vem para a igreja e volta da igreja, parece que nada acontece na sua vida e ele está sempre cansado, desanimado, frustrado, sonolento. Há outros que sentam e vão logo dormir, né? Não sei, a minha mãe era uma dessas pessoas. A gente ia para o culto, né? Eu ficava sentado na frente, eu olhava para trás, eu olhava para Natália. O culto correndo, o pregador pregando, né? E ela lá dormindo. E às vezes o pastor, quando terminava o culto, dona Carminha, então a senhora está cansada, né, dona Carminha? Ela disse, pois é, trabalhei muito essa semana, não dormi direito. Mas é interessante, a senhora está sempre dormindo, sempre cansada. E há pessoas assim espiritualmente. Pessoas que dormem num sono profundo, num desânimo profundo, numa inércia, né? E muitas vezes esse cansaço causa também enfermidade. Porque uma das coisas que nos traz vida, que nos traz energia, é a gente estar se movimentando. O trabalho é bom, o andar, a caminhada é bom, o exercício físico é bom, né? Uma alimentação saudável é bom. Então tudo isso nos encoraja, nos dá energia, nos dá força. E espiritualmente também é a mesma coisa. E Jesus disse, vinde a mim. Vinde a mim, eu sou o pão da vida. Vinde a mim, eu sou a água da vida. Vinde a mim e eu vos libertarei, né? Vinde a mim para que tendes vida e vida com abundância. Isaías 40:29, o texto diz assim, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. O Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meu querido, nós não podemos nos acomodar diante de qualquer circunstância que estejamos vivendo. Seja cansaço, seja opressão, seja lá o que for, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que nos levantar e dizer, basta. Eu vou a Jesus para ter vida e vida em abundância. Eu vou me libertar. Se assistir aos cultos não está fazendo nenhuma mudança na sua vida, se ao ouvir a palavra de Deus você não está aprendendo nada, nada está penetrando, é porque existe um problema. E esse problema pode ser o cansaço espiritual. Certo? E Jesus quer nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Né? O que é que
faz uma pessoa cansar? O que é que faz uma pessoa cansar? Primeiro o trabalho demais, né? Eu já contei aqui a história, né, o exemplo daquela senhora de Gana, né? Trabalhou tanto, coitada. E quando depois de ter trabalhado e conseguido o seu objetivo, que era a sua casa, lá em Gana, né, terminou tudo bonitinho, maravilhoso, vai lá para fazer um culto de ações de graça, para inaugurar a sua casa que ela tinha construído, depois de trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, aqui nessa terra, ela volta para, juntamente com seus familiares, fazer aquele culto que ela gostaria de agradecer a Deus, né? Porque ela gostaria de agradecer a Deus por aquilo que ela tinha conseguido. Fez o culto, tudo muito bem. Uma semana depois ela começou a se sentir muito mal. Começou a se sentir muito mal e o resultado foi que ela começou a sentir fraqueza. Um dia caiu lá e desmaiou, levaram para o médico e o médico disse: o coração dela está quase parando. Ela está com exaustão. Exaustão. Trabalhou demais. E o corpo não aguentou. O coração não aguentou. Talvez ela nem tinha enfermidade nenhuma. Não é? Talvez o coração dela estava outro, mas por causa do esforço demais, não é? O coração não aguentou. Então, uma das coisas é trabalho demais, trabalho em excesso. Comida demais também. Você pode ver, quando você come uma comida pesada, por exemplo, se eu como cozido ou uma feijoada, eu tenho que ter muito cuidado. Porque de repente, meu irmão, me dá uma soneira, uma sonolência, um cansaço, quando eu vejo comida demais também, né? Causa cansaço, causa sono, não é verdade? Principalmente alguns tipos de comida. Se você comer uma salada, uma coisa leve, não vai fazer isso não. Mas se você comer demais algum tipo de comida pesada, você vai ficar cansado. A outra coisa também que causa cansaço é os prazeres dessa vida. Uma festa, uma noitada, né? Na boate, né? No carnaval, né? Alimentou a carne demais, pulou demais, dançou demais, bebeu demais. E o resultado é canseira. Canseira. Tudo em excesso causa canseira. Por esse motivo, nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio espiritual só vem através de Jesus Cristo. Amém? Porque é só Jesus na nossa vida, irmãos. É só Jesus, através do seu Espírito, que nos convence que não podemos comer em excesso, que não podemos estar em ambientes que nós vamos gastar energia. A única coisa que você pode tirar para passar a noitada é na presença de Deus em oração. É verdade, Senhor. Mas fora as coisas do mundo, né, são lugares que Jesus não vai comigo. Né? Se eu vou para o carnaval, Jesus não vai comigo. Se eu for para uma boate dançar, Jesus não vai comigo. Se eu for para as bebedeiras aí da vida, Jesus também não vai comigo. Mas se eu vier para a igreja orar, Ele vai estar comigo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar presente. Amém. Por isso Ele diz: vinde a mim. E o que é que Ele vai fazer? O que é que diz o texto aqui? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vocês sabem por que é que há tanta gente cansada espiritualmente. Porque não estão vindo a Jesus. Né? Muitas vezes a pessoa vem para a igreja com a motivação errada. Às vezes vem para a igreja para encontrar com amigos, com familiares, ou vem para a igreja para ouvir uma mensagem que vai lhe levantar o ego, ou vai lhe trazer alguma coisa que vai causar algum impacto espiritual, mas muitas vezes não tem consciência que ao vir à igreja deve vir para buscar a Jesus, para estar com Jesus, para ouvir a Jesus, para aprender de Jesus. E por isso não tem um coração aberto. E isso faz com que ela fique cansada, ela fique desanimada. E depois de um certo período, sem receber nada, ou sem ter uma experiência com Deus, ou sem conhecer a Deus, a maior parte dessas pessoas se desviam. Né? Aí quando se desvia, o que é que acontece? Alguém tem que levar a culpa. É a mensagem do pastor, que não é poderosa, né? É o irmão da igreja que é chato, ou
Alguém nunca me visitou, alguém nunca fez nada por mim, alguém nunca... Né? E começa então aquelas desculpas. Mas porque estava cansado, estava oprimido, estava deprimido, estava doente, estava enfermo, mas não buscou aquele que o convida a vir a ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, querida, segundo ponto é o oprimido. Então, uma vez que você se encontra cansado fisicamente, vem a opressão. E a opressão, ela causa depressão. E depressão é a doença da alma, né? É doença da alma. Ela vem através das preocupações, ela vem através da ansiedade, ela vem através dos anseios que a pessoa tem e muitas vezes não consegue atingir aqueles anseios, aquela ansiedade, aquilo que deseja. Então vem a frustração e com a frustração vem então a depressão. Aí a pessoa deprimida, como é que ela se sente? Ela não tem vontade para nada. Ela não tem vontade de ir à igreja, ela não tem vontade de cantar, ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade de louvar, ela simplesmente fica apática. Ela não tem sentimento, ela fica totalmente apática. Porque uma coisa leva a outra coisa, é como uma bola de neve, né? Ela vai aumentando. Não é? O oprimido, a opressão leva para a depressão. E a depressão leva para o desânimo. E o desânimo leva para a apatia. E a apatia leva muitas vezes ao suicídio. Eu conheci um pastor, amigo nosso, lá em Belo Horizonte, com quem eu trabalhei há algum tempo. E esse homem era um homem muito dinâmico, era um evangelista, né? Ele tomava conta de uma igreja, mas também ele trabalhava, ele era mais evangelista do que pastor. Então ele era muito dinâmico, tinha uma família maravilhosa, mas pronto, trabalhava muito e com isso veio o cansaço, com isso veio o desânimo. E o resultado é que com isso também veio a opressão. Todos que estão cansados e oprimidos, né? Sobrecarregados. Sobrecarregado é que está além do limite. Trabalhava na igreja, trabalhava materialmente, e com isso veio a opressão. Com a opressão, que eu falei, veio a depressão. E aí ele começou a ficar deprimido. Quando eu estava já aqui na Inglaterra, eu ouvi que a esposa me ligou uma vez e disse: olha, ora pelo fulano, ele está muito mal. Ele está muito mal. E aí nós começamos a orar, e quando foi depois ela disse, ouvi que ele tinha se matado. É isso que a depressão leva à morte. Muita gente procura se matar. Quando você vê uma pessoa deprimida que fica só se encostando, ficando em casa, sem querer sair, sem querer falar com ninguém, né? E às vezes a medicação também é terrível. A medicação é terrível. Às vezes, em lugar de ajudar, ela te leva você mais para baixo ainda. E algumas dessas medicações você tem que ficar vigiando a pessoa 24 horas. A esposa ficava vigiando aquele homem todo o tempo. Quando foi uma noite, ela estava muito cansada, porque ela era toda hora acordando para ver se ele estava na cama, Uma noite ela dormiu, acordou de manhã. Quando acordou, cadê ele? Não estava na cama. O que você está olhando, minha irmã? Tem uma coisa ali? Você está vendo uma coisa ali? Não, essa coisa que eu gostava. Então, de repente, desculpa, eu esqueci que está sentado. Aí, de repente, ela acordou, procurou o marido, não encontrou o marido, aí saiu correndo a casa inteira procurando, foi lá para a varanda, lá em cima estava ele, com a corda no pescoço morto. E isso trouxe um transtorno tão grande na vida da família, das filhas, uma coisa horrorosa que até hoje tem consequência. Até hoje tem consequência. Então você vê o que causa, né? O sobrecarregado, o oprimido, né? A opressão leva à depressão e com isso vem a destruição. Vamos a 1 Timóteo 6, 10. Deixa eu ver o que é que fala aqui. Isso também acontece quando a pessoa começa a ver o dinheiro. Ele
começa o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Muitos se tornam, muito por causa do dinheiro, eles se tornam o workaholic. O workaholic. Já ouviu falar em workaholic? Pessoas que são viciadas no trabalho. Foi o que aconteceu também com esse homem. Ele ficou sobrecarregado porque trabalhava demais e além disso ainda tinha que cuidar da igreja. Né? Ele era uma pessoa hiperativa. Né? Ficou sobrecarregado. E com o sobrecarregamento, né, veio a opressão, e a opressão, a depressão, e com a depressão, a morte. Então, 1 Timóteo 6,10 fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa se desequilibra. Irmãos, isso é coisa muito séria. Porque muitas vezes, quando não há um equilíbrio, né, o próprio Deus, diz a Bíblia, trabalhou 6 dias, mas no 7º dia descansou o Senhor. O que é que Deus está querendo dizer a nós com isso? Ele está querendo nos dizer o seguinte: você trabalha, mas você tem que tirar o seu tempo para descansar. Você tem que tirar seu tempo para estar na minha presença. Você tem que tirar um tempo para buscar refúgio em mim, buscar fortaleza em mim, buscar fortaleza na minha palavra, buscar fortaleza em Jesus. Não é? Quando há um equilíbrio, não é? As coisas têm que funcionar e você vai ser uma pessoa descansada. Descansada. Porque o próprio Jesus promete isso. Ele diz: eu vos aliviarei. E ele não vai te prometer algo que ele não vai cumprir. Se ele está dizendo que vai te aliviar, ele vai. Você só tem que confiar em Deus. Você só tem que buscar dele aquilo que você precisa. E não se tornar um alcoólico, né? Workaholic. Né? Um viciado no trabalho. Por que as pessoas se viciam em trabalho? Porque querem mais e mais e mais money. Money, money, money. Dinheiro é bom, mas pode te afastar de Deus e pode te levar ao vício. E vai te levar também à opressão. E a opressão vai te levar à depressão. E a depressão à morte. O salário do pecado é a morte. Então nós vimos em terceiro lugar, irmãos, nós temos que, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois ele diz, terceiro lugar, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. E depois ele diz, aprendei de mim. Tomai o meu jugo. Então o que é que isso significa? Isso significa permitir que Jesus seja Senhor da nossa vida. Que Ele seja o dono da nossa vida. Nós não somos dono do nosso nariz. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se converte, quando você convida Jesus a entrar no seu coração, você tem que declarar Ele como Senhor da sua vida. Ele diz que é aquele que crê em mim, né? Aquele que recebe a mim. Como é que é o texto? Como Senhor e Salvador será salvo. Há muita gente que reconhece Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Né? Reconhece que Jesus é Salvador, mas Ele não manda em mim. Quem manda em mim sou eu. Né? Quem manda na minha vida sou eu. Meu dinheiro quem manda sou eu. Meu trabalho quem manda sou eu. O que eu faço sou eu. Então tudo sou eu, né? Tudo sou eu. Deus não tem controle sobre a minha vida. Sou eu que controlo tudo. Jesus não é Senhor. E a palavra usada aqui, a palavra jugo, quer dizer domínio. Jugo é aquela canga que se põe no animal, né? Quando você trabalha com arado, você coloca no animal o arado, o animal vai na frente e você vai atrás, arando a terra. Mas o animal não pode ir nem para um lado, nem para outro, porque você tem domínio sobre ele. É você que controla o animal. Por isso você não pode olhar para trás. É isso que a Bíblia diz. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quer dizer, se você está envolvido na obra de Deus, você não pode desistir. Se você é um servo de Deus, você não pode deixar de servir a Deus. Porque quando você é servo, Ele é Senhor da sua vida. É Ele que manda. Não é você.
Amém? Então o meu carro é meu, minha casa é minha família é minha. Que história é essa? Você não tem nada, você é apenas servo. É verdade. Você é apenas servo. Ele é Senhor. Então quando você declara isso, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Deixa que eu seja Senhor da tua vida. Senhor, o meu trabalho é teu. O que eu tenho é teu. O que eu faço é para ti. Tudo, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Então Deus te fez para que Ele seja, para que você seja propriedade dele. Veja o que é que 1 Pedro 2,9 fala. Diz assim, eu vou ler aqui para irmos mais rápido. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então o que é que nós somos dele? Propriedade exclusiva dele. Com que finalidade? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Enquanto a igreja, o povo de Deus não entender isso, então eles ainda continuam servindo dois senhores. E a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Então tem que aborrecer um e amar o outro. Então um senhor sou eu mesmo. Enquanto eu achar que eu é que domino a minha vida, que eu é que mando em mim, que tudo que Deus tem me dado é meu, né? Que eu sou quem manda em tudo, então eu ainda estou servindo dois senhores. Mas quando eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, se crês no teu coração que Jesus é o teu Salvador e Senhor, o que é que diz a Bíblia? Serás salvo. Então, meus queridos, é isso que nos dá segurança. Por isso que ele diz, vinde a mim. Eu quero controlar a tua vida, eu quero dominar a tua vida, eu quero ser o teu Salvador, eu quero ser o teu Senhor. Toma sobre ti o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não nos chama para nos oprimir. Pelo contrário, ele nos chama para nos libertar. Porque quando nós entregamos tudo na mão dele, aí é que somos verdadeiramente livres. Porque quando nós entregamos tudo nas mãos dele, a nossa vida, e permitimos que ele domine a nossa vida, que ele controle a nossa vida, que ele seja o Senhor da nossa vida, então, queridos, não vai haver cansaço. Não vai haver sobrecarregamento, opressão. Não vai haver depressão. Não vai haver nada dessas coisas que o mundo muitas vezes, né, vive debaixo. Então, quando nós aceitamos realmente quem Jesus é, o que ele tem feito, e a gente vem a ele para sermos completamente livres, então nós somos verdadeiramente seus discípulos. Amém? E é por isso que ele diz no final, e aprendei de mim. Porque o que impede de aprender, o que é? Cansaço, opressão, né? E a falta do domínio dele. Porque quando ele toma o nosso jugo, tomai sobre vós mesmo, quando a gente aceita que o jugo dele nos domine, quer dizer que ele é Senhor da nossa vida. Então somos libertos do cansaço, somos libertos da opressão e da depressão, e ele é o dono da nossa vida, e nós passamos a confiar e a depender dele, então não há mais cansaço. Amém? Não há mais cansaço. A liberdade, né? Nós somos verdadeiramente livres. A palavra de Deus nos diz que eu não sou nada, ele é tudo em mim. O homem não pode receber coisa alguma, João 13:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, é só Jesus. É só Jesus. O que é que o céu tem nos dado? O céu tem nos dado Jesus, né? E é através dele que nós podemos todas as coisas.
o apóstolo Paulo escreveu dizendo: eu posso todas as coisas através daquele que me fortalece. Então, queridos, é só depender totalmente dele, deixar que ele seja Deus, que a gente tem que se render cada dia. Cada dia a gente tem que se render, que não seja a minha vontade, que não sejam os meus pensamentos. Senhor, tudo que eu tenho é teu, a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, tudo que eu sou é para ti e para a glória do teu nome. Amém. E assim, quando nós nos rendemos totalmente a Ele, nós vemos que Ele é Senhor da nossa vida e nós podemos ter certeza que aí declarar: eu sou discípulo dele, eu sou um discípulo. E como discípulo, nós sabemos que o discípulo é aquele que segue e aprende, não é? Nós estamos aprendendo sobre o discipulado, né? Que o discípulo é aquele que segue o seu mestre e aprende. Então que Deus nos ajude, né? Que possamos aprender de Jesus. Na próxima semana vamos estar aprendendo mais. Na próxima semana, na próxima vez. Acho que na próxima semana vamos ter o Santa Ceia, sou eu outra vez, né? Então nós vamos começar a aprender sobre a humildade e mansidão de Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que cada vez mais se renova. Espírito de Deus, que o Senhor tenha plena liberdade para nos ensinar. Dá-nos um coração aberto, a mente aberta, para aprender, Senhor, a tua palavra. Deus, nós queremos repreender toda canseira. Nós queremos repreender toda opressão. Jesus, nós lançamos aos teus pés nesta tarde. Tira, Senhor, toda a opressão da mente do teu povo. Sim, Pai. Toda canseira espiritual que caia por terra, sai no nome de Jesus, da vida da igreja Betel, das nossas vidas pessoais. Senhor, entra, toma o teu lugar. Reina, Jesus, nos nossos corações. Meu Deus, vai tirando toda a preguiça espiritual, todo o desânimo, toda a sonolência. Oh, Senhor, toda a frieza que caia por terra, no nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, e reina. Senhor, que possas reinar no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Toma o teu lugar, Jesus. Declaramos que tu és, Senhor, o jugo, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Obrigada pela tua palavra. Continua falando. Queremos aprender de ti, Senhor Jesus. Amém. Continua falando aos nossos corações. Amém. Te pedimos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém.